Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja conosco neste instante, que o Divino Amigo Mestre Jesus nos inspire e nos auxilie na compreensão de mais um tema que traz profundas reflexões para nossas vidas. O tema de hoje, os tormentos voluntários, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. É um alerta esclarecedor do Espírito Fênelon, que inicia falando da nossa busca incessante da felicidade. Mas qual felicidade buscamos aqui na Terra? Realizações materiais, carro novo, casa nova, bom emprego, um corpo perfeito, sucesso, dinheiro. Claro que podemos buscar ter uma vida melhor, mas a verdadeira felicidade tem um outro foco, pois as realizações materiais são passageiras, nos dão alegrias momentâneas, mas quando realizadas, com o passar do tempo, passar dos dias, a alegria e o entusiasmo passam e temos que buscar outras motivações. Já as realizações espirituais, as conquistas da alma não acabam, são eternizadas em nosso ser, pois levaremos conosco quando essa trajetória, essa experiência terrena acabar, nós podemos levar como um nosso tesouro espiritual para a verdadeira vida. E quais são as realizações espirituais? São quando conquistamos a sensibilidade no olhar, quando percebemos a dor no outro e realizamos algo em seu benefício. Quando conseguimos perdoar, quando nos colocamos no lugar do outro, quando auxiliamos sem esperar nada em troca, quando respeitamos as escolhas do outro sem julgar, sem criticar, quando reconhecemos nossas inclinações infelizes e lutamos para retificar-nos no caminho do bem. Quando alcançamos o êxito na mudança de hábitos e conquistamos virtudes. Assim nós podemos nos sentir realizados, preenchidos espiritualmente. Logo podemos nos sentir felizes. Mas o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Essa foi uma pergunta de Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, do livro 4. Questão 920. E os Espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas os Espíritos não pararam por aí e deram uma chance, uma esperança para a nossa felicidade aqui na Terra. E eles continuam falando: depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E isso nos faz refletir que a lei de Deus é a lei de amor, de misericórdia, porque estamos na Terra para nossa expiação, para passar por provações, mas a depender das nossas atitudes, se nós buscarmos amenizar os males, nós podemos ser felizes quanto possível aqui na Terra. Então existe uma chance de felicidade aqui na Terra. Não a felicidade plena, mas uma felicidade relativa. Logo após, na questão 921, os Espíritos falam assim: o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se nós caminharmos dentro das leis de Deus, buscando fazer o bem, buscando nos melhorar, modificando os nossos hábitos, nossos pensamentos ainda inferiores,
buscando nos conhecer, nos aceitar e nos transformar, nós podemos poupar tantos males que teríamos que passar dentro da nossa expiação, da nossa provação. E então poderíamos ser felizes tão grande quanto comporte a nossa existência. E Kardec comenta: se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro mal. E, consequência em consequência, caímos na desgraça. E então, meus irmãos, voltando para o texto, o item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, Fénelon, lá no ano de 1860, já nos esclarecia isso, que nós estamos no mundo para passar por essas expiações, por essas provações, para resgatar um passado equivocado. Mas nós podemos alcançar, gozar da relativa felicidade, se nós escolhêssemos olhar para o mundo buscando os prazeres da alma e não somente com foco nos prazeres mundanos. Se em vez de buscássemos as questões da terra, alimentando cada vez mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, se buscássemos a paz do coração, sentiríamos essa felicidade real, apesar de não ser a plena felicidade, mas sim a relativa. Então ele diz: o homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar. Nós podemos evitar tormentos, sofrimentos, dores, a depender das nossas escolhas, a depender da forma que nós estamos levando a nossa vida. Também na questão 922, Kardec pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a felicidade do espírito encarnado se baseia em ter a posse do necessário, e nós buscamos incessantemente a posse do supérfluo. Queremos mais e olhamos para a vida do outro. Quando se tem mais, desejamos aquela situação, desejamos aquela posse, aquela vida, né? Então, a inveja, os ciúmes, a presunção, a vaidade, muitas vezes nos dominam o nosso pensamento, as nossas atitudes, e nós nos permitimos a isso. E cada vez mais, como disse Kardec, nós vamos caminhando em consequência para caminhos caindo em mais desgraças. Por isso, nós nos perdemos e achamos que não é possível ser feliz aqui na Terra. Dessa maneira, não. Realmente é impossível. Mas, se nós tivermos um olhar para o futuro, como ele diz, uma consciência tranquila e fé no futuro, paz no coração, nós podemos amenizar os males. E nós podemos, sim, ser felizes quanto é possível nesta vida, nessa nossa condição. Além desse item dos tormentos voluntários, nós não podemos deixar de ver também o item 4, no mesmo capítulo do Evangelho, os Bem-aventurados aflitos, que diz sobre as causas atuais das aflições. E eu achei um trecho muito interessante para essa nossa reflexão de hoje, que diz assim: que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências,
que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? A responsabilidade é nossa, está em nossas mãos. A nossa mudança depende de cada um de nós. Minimizar os males, amenizar as dores, ver a vida de uma forma diferente, amadurecer o pensamento de que somos espíritos imortais e que estamos aqui na Terra para passar por situações que vão nos fazer progredir, engrandecer espiritualmente, para que nós possamos angariar virtudes e, cada vez mais, chegar a essa felicidade que o Mestre Jesus nos conduz desde sempre e espera que nós tomemos essa atitude de mudança para alcançá-la. E só seguindo os passos dele que nós conseguiremos, através dessa porta, mesmo que seja estreita, nós conseguiremos passar através da renúncia, do desapego, da humildade, da maturidade e consciência espiritual. Nós conseguiremos alcançar essa felicidade. Então, o Espírito Fenelon, através dessas reflexões da sua mensagem, nos deixa muito claro que a maior parte dos tormentos, dos sofrimentos e dores que nós passamos aqui enquanto encarnados são consequências das nossas próprias atitudes, seja na vida atual ou seja de uma vida pregressa. São consequências dos nossos equívocos, das nossas escolhas erradas, né? De nossas atitudes que são dominadas pelo nosso imediatismo, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então a mudança precisa começar desse reconhecimento dos nossos erros. Parar um pouco e pensar, por que isso aconteceu? E fazer como o conselho de Santo Agostinho. Todos os dias, quando formos deitar, pensar como é que foi o dia, o que eu fiz, por que passei por essa situação difícil, será que não foi alguma atitude minha? Será que eu não falei de uma forma desagradável? Será que eu não tratei em algum outro momento, né, de uma forma que não foi tão boa e aí o outro reagiu dessa forma hoje? Então, nós precisamos vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que nós não nos comprometemos mais. E que nós também podemos, aos poucos, ir substituindo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, por pensamentos e atitudes mais positivas, com hábitos mais saudáveis para o espírito. No livro Entre a Terra e o Céu, existe um caso muito interessante que rege toda a família, né, de Amaro, que rege toda a história do livro. Então, Amaro é um pai de 2 crianças, Evelina já aos 15 anos, uma jovem, e Júlio, uma criança de 4, 5 anos, e que com este menino ele tem um apreço, uma afinidade muito grande e um cuidado, um amor imenso. A mãe das crianças havia desencarnado, Odila, e ele já estava no seu 2º casamento com Zulmira. Zulmira tinha um ciúmes muito grande do seu filho mais novo, e o pai, para suprir a ausência da mãe, sempre se desdobrava nos cuidados, no amor, na atenção. E Zulmira não se permitia isso por conta dos ciúmes em relação ao marido. E muitas situações ocorreram dela alimentar em seu pensamento ideias de se ele sumisse,
se um carro acidentalmente, né, batesse. E várias situações ela foi alimentando na cabeça e criando uma energia negativa, com o objetivo de tirá-lo da vida deles, como se fosse resolver a situação. E então, uma manhã de domingo, eles foram fazer um passeio na praia e Júlio ficou sobre os cuidados de Zulmira, enquanto Amaro foi passear com Evelina de lancha. E ela se permitiu ao pensamento, né, dele se distanciar e não aguentar com a força das ondas do mar e, enfim, desaparecer. E foi o que ocorreu. Ela se descuidou intencionalmente e ele, catando as conchinhas do mar, na praia, uma onda veio mais forte e ele não conseguiu sair do mar. Mas no momento em que ela virou e percebeu que ele não estava mais ali, ela se desesperou, se arrependeu das suas intenções e pensamentos. Mas já era tarde. Amaro veio com outras pessoas correndo, tirou o corpo de Júlio inerte do mar e já era tarde. E então, essa busca de resolver de uma forma equivocada, através dos seus ciúmes doentio, resolver uma situação que estava fora do controle dentro dela, acabou por trazer tormentos, sofrimentos indesejáveis para ela e para toda a família. Então, muitas vezes nós nos perdemos no desequilíbrio das nossas emoções, dos nossos desejos e anseios e não percebemos o mal que isso pode causar. Mesmo que não tenha sido intencional, a culpa totalmente dela não foi. E os espíritos explicam isso no livro para André Luiz. Não foi totalmente a culpa dela, mas ela estava alimentando esse pensamento, essa energia, e tinha essa intenção dentro do coração dela. E foi até acusada por Odila em espírito, a mãe de Júlio, né? E a partir disso aí causou uma obsessão terrível. Então, ela poderia ter tomado uma atitude diferente. Poderia ter conversado, pedido ajuda, poderia ter mudado a sua postura, o seu olhar diante da família, do seu enteado. Mas ela buscou voluntariamente esse tormento. Se distanciou a partir disso, porque Amaro colocou a culpa toda nela. Se distanciou do marido. A família já estava toda desestruturada. Não tinha paz de consciência. E a partir disso veio a obsessão espiritual. E o caso só se agravava. Mas Deus é misericordioso. E ele permitiu que auxílio viesse. Júlio foi auxiliado na parte espiritual. Zulmira, sofrendo a obsessão, também teve o auxílio dos amigos espirituais. Odila também recebeu o amparo. E a partir, né, da oração de Evelina, que no início do livro era roga a Deus, roga a mãe que ela pensava ser um anjo que poderia auxiliar a família. A partir dessa oração fervorosa veio todo o socorro para a família. No destrinchar de todo o livro, nós podemos ver quanto Deus é misericordioso e nos dá sempre oportunidades para a gente modificar-se, para que nós possamos nos modificar, transformar, buscar o equilíbrio das nossas emoções, nos reconhecer como espíritos que ainda erra, ainda se equivoca, mas que a cada dia podemos tomar uma atitude diferente. Então, muitas vezes nós buscamos os nossos próprios tormentos. Somos responsáveis pelos nossos sofrimentos, através da imprudência, da nossa própria ignorância, da imaturidade espiritual. E precisamos estar atento a isso, para que nós não nos prejudiquemos cada vez mais, nos comprometendo com a lei de Deus
e levando também dor e sofrimento àqueles que estão ao nosso redor. No final, o último parágrafo do item 23, os tormentos voluntários, Fenelon diz assim: quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade? Sim, já é a felicidade. Buscarmos ter serenidade e calma diante das tribulações, diante dos tormentos e sofrimentos que aparecem na nossa vida. E independente se é um resgate, uma provação, uma expiação, ou consequência dos nossos próprios atos equivocados, nós precisamos buscar essa sabedoria, essa lucidez, para ter um equilíbrio e buscar a solução da melhor forma possível. E uma das formas é a oração. Orar sempre, pedindo auxílio. Nossas orações são ouvidas. Todos nós temos protetores espirituais, temos benfeitores amigos na pátria espiritual. Temos o nosso Mestre Jesus, que deseja a felicidade de cada um de nós. Então nós precisamos ter fé. Se estamos sofrendo, busquemos avaliar o porquê deste sofrimento. Busquemos através da oração o auxílio, a paz no coração, o fortalecimento e a coragem para superar qualquer dificuldade. E desejar sempre mais, sim, mas não o mais material. Desejar mais amor, mais paz, mais respeito, mais fraternidade, mais mudança no nosso dia a dia, coragem para nos enfrentar e tomar uma atitude diferente, coragem para se conhecer e mudar o que ainda não é bom. Porque assim nós serviremos também de exemplos para aqueles que estão ao nosso redor e auxiliaremos na mudança da humanidade, como uma sementinha que vai brotando e alcançando com esse crescimento outras e outras e outras. Vamos nos permitir, neste momento de provação que toda a humanidade está passando através da pandemia, servir de instrumento do bem e não alimentar mais, ser mais um a alimentar as energias de desequilíbrio, de desesperança, de revolta. Vamos falar de amor, de esperança, de paz, levar o consolo e a esperança para aqueles que precisam. A oração é esse veículo enquanto nós estamos isolados. O quanto pudermos fazer para o bem, que seja feito. E o bem também vai através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas orações. Que nós possamos ter mais dias de paz, mas que não esperemos essa paz, que possamos ser paz no nosso lar, onde quer que estejamos, e buscar essa paz dentro de nós, porque assim ela sairá verdadeira através do nosso olhar, das nossas palavras, das nossas atitudes. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e que nós possamos juntos vencer essa provação. E em breve estaremos juntos. Muita paz para todos.